Queridos, nós queremos ler com os irmãos, inicialmente, dois textos da Escritura. O primeiro, Mateus capítulo 23. Quero ler com os irmãos os versículos 37 a 39. E também o capítulo 24, é o que se segue aí, versículos 1 e 2. Então nós leremos do 23, 37 ao 24, 2. Este é o primeiro texto que queremos ler com a igreja. O segundo texto, os irmãos podem abrir aí e marcar com a sua mão ou com alguma folha, alguma coisa. Se alguém porventura estiver sem a Bíblia nas mãos, aproxime-se de alguém do seu lado, leia com ele. Tá bom? É importante que todos acompanhem. O segundo texto é o livro de Hebreus. Os irmãos podem abrir também no capítulo 13. É o último capítulo do livro de Hebreus. Nós vamos ler então do versículo 9 ao versículo 13. Dois textos que servirão de trilho para que a revelação de Deus chegue até a nós, para que a palavra de Deus seja aqui, revelada diante dos nossos olhos. Quem está disposto a mudar aqui a conduta diante da verdade de Deus? Isso. Peça a Deus, Senhor, eu preciso que o Teu Espírito revele isso para mim, para que essa minha disposição mude. Vamos ler o primeiro texto. Mateus capítulo 24, ou 23, 37 a 24, 2. Vamos ler? Diz assim o primeiro texto. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? Agora Hebreus capítulo 13, versículos 9 ao 13. Diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue era trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Amém? Eu quero que você repita comigo as palavras aqui de Mateus 24. Diga assim, olha, comigo. Não vedes tudo isto? Diga para o seu irmão ao seu lado. Não vedes tudo isso? Tudo isso o quê? As construções do templo. Não vedes tudo isso? Diga, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora diga para o seu irmão, saiamos, pois, a ele, fora do arraial. Amados, há um grande problema, e isso nós inclusive começamos a tratar na primeira aula do querigma. Os irmãos verão na próxima aula que coisa maravilhosa.
Porque esse talvez seja o ponto principal, porque que no meio cristão, e eu falo meio cristão, podemos até usar católicos e protestantes e evangélicos, porque esses três segmentos são segmentos dentro do cristianismo: católicos, protestantes e evangélicos. Lembrando que os evangélicos, eles se dividem em pentecostais e neopentecostais. Enfim, há um problema no meio cristão, desse modo geral, como aqui colocamos, porque ao mesmo tempo em que a Escritura ela é muito simples, porque ela própria se explica a si mesma, e portanto não haveria nenhuma dificuldade da nossa parte, se nós nos submetêssemos ao seu ensinamento. Mas as pessoas, elas, ao mesmo tempo que a Escritura ela é muito simples, porque ela tem as direções que ela própria nos dá para que possamos entender a verdade, mas ao mesmo tempo ela é muito profunda, no sentido de que há uma complexidade, sim. Como é que podemos colocar algo simples dentro de uma complexidade e a complexidade dentro de algo simples? Porque não basta que você pegue a Bíblia e leia um versículo, uma referência. Uma coisa muito ruim que tem é quando você abre a Escritura, e aí você lê um versículo, aí tem uma letrinha lá em cima, um Azinho, um Bzinho, um Czinho, que te remete a uma referência. Olha, em tal lugar também tem um versículo que diz algo parecido. Aí você vai atrás no rastro daquela referência, e você encontra outro versículo que diz algo parecido. E lá vai ter outra letrinha que vai te remeter a um outro versículo. E aí você vai construindo uma cadeia de versículos, uma cadeia de referências. E aí você consegue fatalmente construir um raciocínio de algo que parece a verdade, mas não quer dizer que seja a verdade. As grandes seitas e os grandes movimentos que pregam inclusive doutrinas de demônios ou doutrinas de homens, ou o que quer que seja, não pensem vocês que eles estão ali falando bobagem. Não, eles procuram fundamentar. Procuram. Está escrito em tal lugar, e em outro tal lugar também diz. E eles vão construindo assim um raciocínio. Falta, portanto, e esse é o maior problema da cristandade, falta uma visão global do ensinamento da Escritura. É preciso que você olhe para a Escritura e comece a ler em Gênesis e vá até o Apocalipse, mas compreendendo como Deus, Ele trabalhou de modo a revelar o seu Filho Jesus Cristo. Do contrário, você vai ter um grande sistema de coisas. É um sistema de coisas, dentre as quais Jesus é apenas mais um elemento. E aí as pessoas ficam presas dentro de verdadeiros apriscos, sem nenhuma liberdade para nada. Você não pode falar uma palavra, que essa palavra não é aceita naquele segmento, naquele sistema. Você não pode fazer isso, porque isso não é aceito dentro dessa estrutura. E eu confesso aos irmãos que se libertar dessas estruturas não é fácil. Porque nós nascemos, como diz Platão, na alegoria da caverna, nós nascemos dentro de uma caverna. Amarrados ali, algemados, numa escuridão tremenda, vendo apenas sombras. E esse processo de libertação da caverna, para que você saia, tire as correntes, e você então consiga vencer a própria preguiça do seu corpo, para então você começar a caminhar em direção à saída daquela caverna, e depois ter que encarar o problema da luz, porque a luz é um grande problema. Para quem não enxerga, quando a luz vem, cega mais ainda. Piora a situação. Já não enxergava, a luz vem e acaba de matar o indivíduo. Aí a pessoa tem que insistir na luz. Não, eu preciso olhar para a luz e me acostumar com a luz. E aí você começar a descobrir um mundo que dentro da caverna não era possível que você sequer soubesse que ele existia. É um processo doloroso, mas quando você experimenta esse processo libertador, e você pode ver então a verdade de Deus, que você descobre que Deus não tem nada a ver com Deus da cristandade, e você passa a conhecer Jesus Cristo, e você verá que Jesus Cristo não tem nada a ver com Cristo da cristandade, o Espírito Santo não tem nada a ver com o Espírito Santo da cristandade,
e que a escritura sagrada tem nada a ver com a escritura da cabeça da cristandade, aí você passa a ter uma admiração profunda por Deus. Ontem eu conversava com um irmão, uma pessoa, amigo, que ele se revelou que depois de tanto estudar e ver e procurar, ele se descobriu ateu, perdeu a fé. Fiquei, meu Deus, por que isso? Simplesmente porque não conheceu o Deus verdadeiro. Qualquer um se desanima com o Deus da cristandade, irmãos. Qualquer um desanima, não tem condições de você seguir um Deus mesquinho. Um Deus que para ele tudo é dinheiro ou caroço. Quando não é dinheiro é caroço. Um Deus reduzido a necessidades tão banais, ainda que para o homem necessárias, mas Deus ele transcende a matéria, a física, a psique. Essas necessidades aqui, olha, ainda que para nós muito importantes, Deus ele enche todas as coisas. Então nós temos que procurar entender e conhecer ao Deus eterno em sua palavra, nessa revelação, para que você se liberte, você possa se declarar autenticamente, conscientemente, amando a Deus verdadeiramente. Eu sou um servo do Deus vivo. É necessário que isso aconteça. Eu não quero espantar ninguém, eu sei que tem muita gente nova vindo, chegando, mas não se espante não deixe de vir aqui pelo que eu vou falar agora, mas procure investigar isso. Uma coisa que nós temos que colocar bem claramente no nosso entendimento e coração. Nós não somos evangélicos. Parece uma declaração assim, ó, pastor. Então o que está acontecendo aqui? Eu achava que aqui era igreja de crente evangélico e agora você fala que nós não somos? Não, nós não somos, tecnicamente falando, não. Eu sei que é uma maneira geral de falar, não, nós somos, o que você é? Católico? Não, eu sou evangélico. Uma maneira comum. Mas entenda uma coisa, preste bem atenção no que eu vou falar para os irmãos aqui. Evangélico é uma modalidade da cristandade que não tem 200 anos de existência. Saiba disso. O que significa que antes desses 100 e poucos anos que surge os evangélicos, havia e sempre houve os servos do Deus verdadeiro, mas não havia os evangélicos com tal modalidade. E eu posso provar para todos vocês que nós não somos evangélicos. E você também não é protestante. Não é protestante. Calma, calma. Eu vou provar que nós não somos evangélicos e que você não é evangélico. Quer ver uma coisa? Queridos, com todo respeito aos nossos irmãos das denominações, que são irmãos em Cristo, no Espírito regenerado, mas eu pergunto para os irmãos, vocês aqui creem no que prega a Igreja Universal do Reino de Deus? Vocês creem no que eles pregam? Não é nenhum desprezo aos irmãos. Eu falo ao sistema de pensamento, à estrutura. Vocês creem nisso? No que eles pregam? Não. Eles são evangélicos? Você é evangélico? Se você é evangélico, então você crê no que os evangélicos creem. Vocês creem no modo como o movimento evangélico prega acerca do batismo no Espírito Santo? Então, se você não crê do modo como eles creem, então você não faz parte daquele credo. Você então não pode dizer que é aquilo em que você não crê. Pastor, entendi. Entendi sim que evangélicos é uma modalidade que nasceu num dado momento histórico, enquanto um movimento que hoje sua principal característica é mamon. A principal característica é mamon. A igreja evangélica dos dias atuais, ela não sobrevive sem o dinheiro. Ou sobrevive? Não sobrevive. Se houver um problema do dinheiro aí, acaba tudo. Porque não tem mais nenhuma razão de ser evangélico, porque aquilo que nos atraía era o dinheiro, e o dinheiro não tem mais, então não tem razão de ser. Por isso, alguém fala assim, pastor, então nós somos o quê? Ora, nós somos aquilo que a Escritura diz que nós somos. Como foram chamados os primeiros discípulos de Cristo lá em Antioquia? Cristãos. Nós somos cristãos. Cristãos quer dizer que nós somos ungidos, como Cristo é ungido, porque o Espírito Santo nos ungiu.
cristãos porque nós somos Cristo, membros do corpo de Cristo, discípulos de Cristo, somos identificados com Cristo, e nós não queremos ser identificados com nenhuma outra coisa, sequer com o nome de volta à palavra, senão com Cristo. De volta à palavra é apenas uma identificação para falar que há um povo que está buscando essa identificação com Cristo, não é com o ministério, a não ser que o ministério seja algo diferente de Cristo, aí não tem o que fazer, mas o ministério tem que ser Cristo. A sua pregação tem que ser Cristo. A sua essência tem que ser Cristo. Só é necessário que nós utilizemos um nome, de volta à palavra, porque existe um outro nome batista, um outro nome presbiteriana, um outro nome iurde, um outro nome metodista, um outro nome. Em razão dos nomes, você tem que ter uma identidade. Não tem? E, portanto, identifica-se não a igreja, mas o ministério. Esse grupo de irmãos, eles estão debaixo de um ministério, de um trabalho no sentido de que nós estamos sendo orientados pela Escritura nessa direção. Estamos sendo orientados, conduzidos. Bem, mas falando acerca desses textos que nós acabamos de ler, eu quero que os irmãos reflitam um pouco sobre a revelação de Deus, o que Deus quer para nós nos dias de hoje. O que Ele quer para você, de você, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de todos nós coletivamente, enquanto igreja prática, num determinado lugar de Jesus Cristo. Irmãos, vejam que Deus, Ele, querendo se revelar aos homens, Ele estabeleceu um projeto. Qual foi esse projeto? Ele falou assim, bem, eu vou separar uma nação, eu estou me referindo à nação de Israel. Ele elegeu uma nação em Abraão. De Abraão haveria de nascer uma grande nação. Os irmãos lembram dessa história? E agora, uma vez que essa nação veio a existir, ela nasce. Agora Deus vai lá, tira o povo de Israel do Egito, o leva até o Monte Sinai, e Deus fala assim, olha, eu quero agora fazer uma aliança com vocês. Está em Êxodo capítulo 19 ao capítulo 24. E ali então Deus, Ele vai estabelecer o centro da história, o centro da vida do povo de Israel com o templo. Ele vai revelar o templo, ele vai revelar, vai dar a planta do tabernáculo. O povo de Israel vai receber ali a planta do tabernáculo, porque eles tinham que construir um tabernáculo onde eles haveriam de efetuar seus cultos, ali suas adorações, ali tudo aquilo que a vida religiosa do povo seria vivida e ensinada naquele lugar. Os irmãos sabem que tão logo o povo de Israel entrou na boa terra de Canaã, o Salomão, filho de Davi, construiu o templo. Ora, o templo era o tabernáculo, só que agora não mais como uma lona, mas fixo, construído de pedras. E era algo maravilhoso, muito bonito. Pense agora que lá acontecia diariamente, isso era todos os dias do ano, as cerimônias que falavam a respeito de Jesus Cristo. Lá se pregava a lei, se ensinava a lei, ali tinha os cânticos, ali tinha as ofertas, ali tinha todo um serviço espiritual. Agora imagine só que foi o próprio Deus, atenção, que entregou esse modelo de vida religiosa para o povo de Israel. Foi Deus que entregou. Agora imagine só que num dado momento, Deus começa a falar por meio dos seus profetas a esse mesmo povo, dizendo, olha, eu aborreço os vossos sacrifícios, eu aborreço as vossas festas, eu aborreço as vossas cerimônias. E aí surge uma pergunta, Senhor, mas como pode tu aborrecer isso que tu mesmo estabeleceste? Esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque simplesmente tudo aquilo que Deus estabeleceu, todo aquele culto, aquela adoração, aquela prática, na base da lei, no estribo da lei, no esteio da lei, a lei sendo o eixo de todas as coisas ali, aquilo apenas representava. E isso, até hoje, a maioria dos cristãos, até hoje, não entendeu. E mesmo muitos irmãos que estão aqui ouvindo constantemente, ainda estão um pouco confusos com respeito a isso. Irmãos, todo aquele
culto sagrado, do templo sagrado, dos sacerdotes sagrados, das ofertas sagradas, dos sábados sagrados, aquele sistema religioso que o próprio Deus criou, estabeleceu e implantou no meio de Israel, era como uma máquina que funcionava corretamente, numa sincronia, num calendário. Aquilo, presta atenção, apenas representava. Era apenas para que o povo pudesse entender, por meio daquelas coisas, aquilo que diz respeito a Cristo. Por exemplo, quando imolava-se ali um cordeiro, o que o ofertante tinha que fazer? Tinha que levar o cordeirinho, colocar ali, aí ele colocava a mão dele sobre a cabeça do animal, e ele deveria confessar os seus pecados. Ali não para um sacerdote, mas confessar, porque naquele momento que ele falasse o seu pecado, os seus pecados era como que transferido para aquele animalzinho. Agora aquele animal, ele está no lugar do pecador. O cordeiro ali seria morto pelo pecado daquele que confessou seus pecados na cabeça do animal. Era ali o sistema da substituição. É o que nós entendemos por redenção. Então, quando ele fizesse aquilo, ele tinha que ter o que no coração e na mente? Que aquele animal e aquele sangue não é nada demais. Que Deus não come animal, que Deus não bebe sangue de animal e que Deus não tem prazer na morte de um bicho. Que aquilo lá era um bicho. Bicho, entenda no sentido de um ser, né? Um animal, entenda isso. Nem um desprezo ao animal. Tem gente que não gosta de chamar o animal de bicho. Mas entenda bicho no sentido de animal, não no sentido de um bicho. Não, no sentido de um animal. Entenderam, queridos? Então, o ofertante, ele tinha que ter o seguinte, olha, Deus não quer isso. Deus quer o Cordeiro de Deus. Aquele que virá. O Messias, e portanto esse animal, ele é um símbolo do que virá. Ele tinha que projetar a sua fé e não oferecer um mero sacrifício de animal. Chegou um tempo na história do povo de Israel que eles ofereciam animal como quem faz macumba. Sem nenhuma realidade, sem nenhuma ligação com o Messias, oferecia sacrifício para ver o sangue derramar. Tchá, aquele sangue derramado, aí pegava o sangue, aquela sangueira toda, e colocava na base do altar. Devia feder muito, porque sangue derramado diariamente ali, não é? Imagine só, diariamente eles matando aqueles animais, e matando, e eles não tinham, num dado momento da sua história, nada no coração que vinculasse aquilo a Deus. Eles faziam aquilo religiosamente. Por isso que Deus disse, eu aborreço os vossos sacrifícios. Quando eu disse que eles faziam sacrifício como quem fazia macumba, no sentido de achar que aquele sacrifício daquele animal tem algum valor. Mas não tinha nenhum valor. E não tem nenhum valor. Aqueles sacrifícios representavam. Portanto, eles tinham que ter uma fé no coração, projetada continuamente para Cristo, que viria. Mas eles perderam isso. Eles guardavam o sábado. E o sábado para eles era o seguinte: eles não podiam colher no dia de sábado. Portanto, se eles estivessem com fome, eles ficariam com fome. Eles não podiam caminhar mais do que 1 quilômetro. Se num dia de sábado alguém estivesse andando, e eles iam contando aos passos, deu 999 metros, ele tinha que parar. Esperar o sol se pôr, para depois ele continuar a caminhar. Porque senão, eles pensavam, transgrediam o sábado. Quando o verdadeiro descanso veio, eles não quiseram. Jesus falou assim, vinde a mim, vós, e era para os judeus para que ele falava, que estáis cansados e sobrecarregados. Gente, vocês estão cansados disso. É muita regra, é muita norma, é muita lei, é muito calendário, é muito ritual, é muito sangue, é muito animal. Isso é um peso. Vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Vocês estão entendendo? O povo de Israel foi perdendo a revelação do que aquilo tudo significava.
E eles agora começaram a construir dentro do coração e da mente um amor e um apego a tudo aquilo como sendo a coisa melhor que havia no mundo que agradasse a Deus. Se sentiam extremamente zelosos, extremamente fiéis, consideravam que Deus estava tão feliz com eles, até que veio Cristo. Quando vem Cristo, agora a grande tarefa de Jesus Cristo qual que era? Era traduzir tudo aquilo do templo para a sua pessoa. Às vezes nós ouvimos alguns argumentos assim, alguém pergunta assim, vem cá, por que vocês não guardam o sábado? Aí a pessoa fala, não, porque Jesus já fez tudo por nós. E aí parece que essa resposta quer dizer o seguinte, Jesus fez para te isentar de fazer. Porque ele já fez, eu não preciso fazer nada. E não é isso que a Escritura diz. Quando Jesus Cristo veio, ele veio para ser a realidade de tudo aquilo. Mas o que aconteceu? Os judeus pensaram consigo que Jesus ia colocar a lei e os profetas de lado. Esquece isso aí, serve para nada. E agora eu vou estabelecer uma nova religião. Vou estabelecer um novo sistema de coisas. Aí os judeus pensaram, bem, ele veio abolir a lei. Ele veio acabar com a lei e os profetas. Por isso eles tinham raiva de Jesus Cristo. E Jesus falou claramente, olha, não penseis, não pense que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu pergunto, está em Mateus 5,17. Jesus veio destruir a lei e os profetas? Ele diz, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Ele veio abolir a lei e os profetas? Ele fala, eu não vim destruir, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Ou seja, tudo aquilo que estava na lei e nos profetas, falavam dele. E agora ele, o verbo encarnado, na sua obra de morte e de ressurreição, de ascensão, de entronização, o seu sacerdócio nos céus atualmente, tudo aquilo que a lei anunciavam a Cristo. Então ele veio para ser o cumprimento. É por isso que a Bíblia diz que a fé confirma a lei. Ou seja, a fé é como que dissesse, olha, Cristo é a lei. Só que agora não é mais código, é uma pessoa. Quando lá dizia, mate um cordeiro, fala assim, eu sou o cordeiro. Quando dizia, guarde o sangue, fala assim, eu sou o seu descanso. Tudo aquilo que a lei dizia, que fazia um conjunto de coisas, tudo isso agora se substantifica, se materializa numa pessoa, que é Cristo Jesus. Em quem você deve crer, a quem você deve receber, a quem você deve amar e com quem você deve desenvolver um relacionamento no seu espírito e mediante também a sua palavra. Só que os judeus não entendiam isso. Então hoje nós temos tudo o que tem na lei e nos profetas. Só que nós não temos um conjunto de coisas. Nós temos uma pessoa em quem se cumpre a lei, em quem se cumpre os profetas. Vocês guardam o sábado, mas é lógico, o sábado é bíblico. Mas agora nós estamos na realidade da lei. Os judeus, eles não compreenderam assim. Eles não entenderam assim. Como os cristãos até hoje também não entenderam assim. E como talvez muitos de nós até agora estejamos ainda com dificuldade de entender isso. É por isso que nesse dado momento de Mateus capítulo 23, diz aqui no versículo 38, eis que a vossa casa, aqui referindo-se ao templo de Jerusalém, esse templo, essa vossa casa ficará deserta. Irmãos, olhem para mim, não é dito lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, que a construção daquele tabernáculo não era para a habitação de Deus? O grande orgulho e pretensão do povo de Israel não era que a casa de Deus, que o templo era a casa de Deus? O Eterno, ele habita aqui dentro do Santo dos Santos. Então aquilo era tudo para eles. Agora vem Jesus e fala o seguinte, olha, está vendo essa casa aqui? O orgulho de vocês, a base da vossa fé. Pois é, essa casa vai ficar deserta. O que significa isso? Que quando Cristo veio, ele entrou no templo. Ele entrou no templo. Agora,
num dado momento, ele vai sair do templo. Leia depois Malaquias no capítulo 3, e lá os irmãos verão claramente como é dito a respeito de Cristo, chamando-o de o anjo da aliança, o anjo do concerto. Assim, ele virá ao seu tempo, ao seu templo. E ele veio. Mas agora é dito que essa casa havia de ficar o quê? Deserta. Por que a casa ficaria deserta, vazia? Porque o seu habitante sairia. E é esse ponto que eu quero que os irmãos entendam. Jesus, ele saiu do templo. Ele não permaneceu no templo. Ele não veio ratificar e então ele não veio reestabelecer, nem confirmar, nem corroborar que se continue com essa vida religiosa. Não. O vosso templo, a vossa casa ficará deserta. E aí ele se retira do templo. Tanto é que diz o versículo, capítulo 24 de Mateus, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo. Toda a igreja. Tendo Jesus saído do templo. Ele acabou de anunciar, essa casa ficará deserta. E agora ele sai do templo. Essa casa fica agora vazia. É como um ovo. Teve até alguém que já comparou essa situação com o ovo. A galinha pôs o ovo, então o ovo tem uma substância no seu interior, não tem? Mas não tem um momento que essa casca se rompe e o pintinho sai? O que resta? O que fica? Casca. Porque o que valia ali era a substância. A substância saiu, ficou a casca. O templo virou o quê? Uma casca. E o Cristo de Deus, sendo ele a plenitude de todas as coisas, ele é o pleroma de tudo. Agora ele sai. Ele sai do templo. Irmãos, mas isso é muito doloroso. Ouvir isso. Isso dói naquele que formatou a sua vida baseado num sistema de coisas. Nós não estamos longe disso. Pastor, esse foi a história dos hebreus lá, né? Não. Já os irmãos vão entender como funcionam essas coisas. Porque quando aqui os discípulos viram Jesus dizendo que a casa ficaria deserta, e agora ele vai simplesmente saindo, Jesus dá as costas, Jesus não tem pena, Jesus não olha para trás. Vocês estão entendendo, irmãos? O que os discípulos fazem? Tendo Jesus saído do templo, ia-se, lê na sua Bíblia, tendo Jesus saído do templo, ia-se o quê? Retirando. Ele vai saindo e se retira. O que aconteceu? Os seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do... Irmãos, olhem para mim por um momento. Considere isso. Essa casa ficará deserta. Jesus agora vai se retirando. Ele não tem mais nada com essa casa. Daqui para frente ele será crucificado e morto. E agora é daqui para frente. Quem ama Cristo e crer nele deve seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Agora o templo com o seu altar de holocausto, com o altar de incenso, ali com o candelabro, com a bacia de ouro, ali com a arca do concerto, com os querubins, com o reposteiro, com o véu, com os sacerdotes, com os animais, com os sacrifícios, com os sábados, tudo aquilo agora fica para trás. E Cristo se retira. Mas aquilo ofendeu o coração dos discípulos, que agora falavam: Jesus Cristo, volta aqui. Volta aqui. O Senhor já percebeu essas construções? O Senhor já parou para perceber a grandiosidade desse templo? Como é que o Senhor pode dizer isso? Que essa casa vai ficar deserta? Não tem cabimento, Jesus. Eu diria que o Senhor deve olhar direitinho essa casa, observa bem o tamanho, a grandiosidade. Nós temos a planta do templo, foi o próprio Yahvé que deu a planta. Eu sugiro que o Senhor não se retire assim. E que o Senhor não deixe essa casa vazia. Essa casa é muito boa. Tem tudo o que nós queremos e precisamos. Jesus, olha aqui essa casa. Os irmãos conseguem sentir o que está acontecendo aqui? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. E esse templo aqui,
era o templo construído por Salomão, mas que foi destruído, e ele foi reconstruído depois por Zorobabel, que depois foi reformado pelo rei Herodes. Ele tinha a frente de mármore. Dizem os historiadores que havia cachos de uvas ali esculpidos no mármore, de ouro puro no seu interior, tecidos finos. Era uma belezura. Entrava o sacerdote bem vestido, suas indumentárias sagradas, a mitra sobre a cabeça, escrito na testa, santidade ao Senhor, os filactérios entre os olhos ou na mão, carregando cópias dos 10 mandamentos. Era muito santo, era tudo muito, muito. Era de dar inveja. Espetáculo. Tudo funcionava, aquela coisa grande. E Jesus falou, essa casa aqui vai ficar deserta, pessoal. E eu estou indo embora, dá licença. E os discípulos, não é assim não, você vai voltar. Você vai ver. O senhor tem que observar. O senhor está enganado, Senhor. O senhor não está certo disso. Senhor, repare bem as construções do templo. Aí Jesus olhou para eles e falou assim, olha, vocês querem saber de uma coisa, pessoal? Vai ser necessário que se destrua esse templo. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Como o templo era construído de pedras, esse templo vai ser destruído. Eu tinha dito que ia ficar deserto, mas agora eu vi que vocês não têm condições nem capacidade de conviver com uma casca, de vê-lo e desprezá-lo. Então, eu vou ter que destruir. Para ver se vocês se desapeguem disso. E tem mais, não vai ficar uma pedra sobre outra. Eu vou colocar tudo ao chão. Irmãos, o templo foi destruído no ano 70 da era cristã. Por uma providência de Deus. Já estava profetizado em Daniel capítulo 9. Mas foi uma necessidade em razão dos corações dos homens que não querem abandonar as estruturas. Cuidado, quando eu falo estruturas, o povo hoje em dia é tão desequilibrado que ou monta uma estrutura e chama de templo de Salomão, ou monta uma estrutura e chama de palácio de Deus, ou então eles acham, ou do outro lado, no outro extremo, que o fato de você ter um local como esse alugado, para abrigar do sol e da chuva, para você sentar e alguém falar e termos aqui comunhão, eles acham que isso é um sistema. O sistema não é isso aqui. O sistema está aqui, ó, no coração. Dentro de você. Quantos quiserem se reunir, se é verdade que deve se reunir, deverão se reunir em algum lugar, numa casa, numa garagem. Não tem problema o lugar. Agora, a partir do momento que esse grupo cresce, a garagem não cabe, aí você vai ter que arrumar um lugar maior. Não vai não? Eu quero ver esse povo que acha que não pode ter um lugar alugado. Por que não fica no relento, no sol quente, eu quero ver? Não, vamos para uma casa. E se o número não der? Não ficará, disse Jesus, pedra sobre pedra que não seja derrubada. O Senhor, a destruição de Jerusalém se deu em razão do apego dos homens àquele sistema, como até agora nós narramos, explicando o que funcionava ali. Aquela estrutura religiosa, com aqueles serviços, aqueles rituais, aqueles mecanismos. Entretanto, depois que o templo foi destruído, os homens tão inclinados agora começam a reconstruir o templo. O que tem de pessoa pegando aquelas pedras queimadas, espiritualmente falando, simbolicamente falando, e dando uma limpadinha nelas, e colocando uma sobre a outra. Jesus diz que não vai ficar uma pedra sobre a outra, e não, eu vou colocar aqui, traga lá, e vai colocando. Quando no meio cristão, querem trazer de volta os candelabros, as arcas, e o povo atrás querendo tocar na arca, e o pior é que se fosse pelo menos de ouro, ele fala, não, eu toquei no ouro puro, pelo menos isso.
embora não tenha nenhum valor espiritual, mas tocou em ouro, eu nunca toquei, ouro eu toquei, mas não. Eles fazem de papelão e cobre com o papel laminado. Para ficar brilhoso. Então faz de madeira e pinta com spray, cor de ouro. Não tem nenhum valor. Cristo é a essência. O texto de Hebreus, eu quero que vocês acompanhem, diz assim, ó. Capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Receba essa palavra, queridos. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Isso porque, queridos, nós estamos constantemente tentando remontar, se não o judaísmo, alguma coisa que pareça com ele. Estabelecer uma vida cristã baseada num conjunto de coisas. Eu sei que parece mais sábio. Parece mais sábio. Porque se você tem um sistema de coisas, assim, quantas coisas são? Não, são 10 coisas, então pronto. Então eu sei o que eu tenho que fazer. São 10 coisas. Se é para cantar e levantar a mão, então vamos levantar a mão. Vamos colocar os bailarinos. Né? Vamos estabelecer o dinheiro, quanto você tem que trazer. Vamos estabelecer o seguinte, as irmãs estão com esmalte vermelho na unha. Portanto, vermelho não pode. Pode branco, base. Rosinha, claro, ainda passa, mas vai despertar um olhar de condenação. Mas ninguém vai condenar verbalmente, só no coração. Mas se colocar vermelho, aí a palavra vem. Então, tá certo, irmãs? Irmãs? Unha só se for branca, base ou rosinha, claro. Francesinha se for base e aí branquinho. Isso. Vocês estão entendendo? Agora as irmãs sabem o que fazer, não sabem já? Estão sabendo? Pronto. Não é fácil. Não é fácil? Fácil. Cada um sabe o que tem que fazer. Os irmãos não podem fazer assim, assim, assado. Então nós vamos fazer a nossa regra. Pronto. Isso é tentar reconstruir o templo. Trazer as pedras de volta. Querer montar um sistema. O Senhor destruiu o sistema maior de todos. Aquele que ele próprio estabeleceu enquanto representação, não enquanto realidade. O judaísmo, com seus cultos no templo, era um sistema que Deus criou, entenda, para representar. Era pedagógico. Tanto é que depois que ele perdeu sua função pedagógica, o Senhor então destruiu, para que ficasse apenas Cristo. Então nós estamos constantemente tentando reconstruir isso. Aí o apóstolo diz, não vos deixeis envolver por doutrinas várias. Ó, doutrinas várias. Cada um vai inventando uma doutrina e aí vai se acumulando de coisas. Porquanto o que vale, o que vale, irmãos? O que é importante? É estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Lógico, o contexto aqui é bem específico, mas ele é mais amplo do que o que está aqui. Quando diz, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupavam, ou se preocuparam. Qual foi o proveito de tudo aquilo? Nenhum proveito, nenhum resultado. Aí diz assim, possuímos, agora somos nós, ó. Nós quem? Nós crentes na pessoa de Jesus. Possuímos nós um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no... Os irmãos percebem como foi bem dividido aqui? Aqueles que estão lá no tabernáculo, porque quando Paulo escreveu essa epístola, havia ainda o templo. Havia ainda. Os irmãos entendem isso? Aí falou assim, olha hebreus, vocês hebreus crentes convertidos, presta atenção. Nós aqui não podemos nos deixar levar por doutrinas várias e estranhas.
de fazer e não fazer, tanta de coisa, ainda que sejam coisas sagradas. Não se deixe envolver. O que vale é o coração confirmado com a graça de Deus. Que você possa ter um coração profundamente tomado e apoiado e alicerçado na graça, naquilo que Jesus fez por você. Olha como é que diz. Justificados, pois, mediante a fé, o que acontece? Justificados mediante a fé, Romanos 5:1, temos paz com Deus. Por que você tem paz com Deus? O que é paz com Deus? O pecado, o nosso pecado, os nossos pecados, eles ferem o coração de Deus. Eles ferem a justiça de Deus. O pecado gerou inimizade entre nós e Deus. Nós tínhamos uma dívida grande para com Deus. Aí veio Jesus, morreu na cruz do Calvário, Ele nos redimiu, e então o seu sangue nos justifica. O sangue de Cristo nos torna justos pelo sacrifício dele. E agora, uma vez justificados, nós temos o que com Deus? Por que você tem paz com Deus? Porque estou justificado. Porque Ele olha para mim e me vê justo. Mas por que então, eu pergunto para os irmãos, que quando você faz alguma coisa que foge daquele sistema que a religião estabeleceu, você perde a paz? Vou dar um exemplo. Algumas irmãs chegaram aqui no nosso meio e talvez tenham vindo de modelos e sistemas onde lá não se podia usar brinco e calça esporte. Tem aqui alguma irmã que quando chegou aqui veio de um lugar em que não podia usar brinco, calça? Tem? Tá, todas vocês. Aí vocês ficaram, a princípio, gostando muito da palavra, cativa pela palavra, porém um tanto escandalizadas com as irmãs que usavam. Olhava, não olhava. Não dava, no início não dava uma preocupação. A palavra tão boa, mas as irmãs tão assim. Ou não era assim, não? No início, primeiro contato, está ali a irmã Jusileide. Olhava, palavra tão boa, tão verdadeira, mas isso ainda incomodava um pouco. Mas com o tempo, aquilo parou de incomodar. Mas também eu não uso. Eu não me incomodo, mas eu também não uso um brinquinho. Coloca um brinquinho, mas para melhorar um pouco. Ajudar, pessoal. Tem que ajudar, ué, porque assim não está dando. Você está entendendo? Aí um dia, a pessoa usou. Ela ousou colocar um brinco. Mas por um momento ela perdeu a paz. Ela não se sentiu à vontade, tanto quanto sem colocar. Por que perdeu a paz? Eu sei que não é pecado, eu estou clara disso, talvez a irmã te dissesse. Mas é porque o nosso entendimento ainda está envolvido com essas coisas. Ainda tem resquícios ainda. Aí perde-se a paz porque saiu de uma linha, ó, que outrora tinha sido determinada. E a Bíblia diz, não, a nossa paz não está baseada nisso. Você não pode perder a paz porque você fez isso ou aquilo. Nós temos paz com Deus porque Ele nos justificou. É isso que determina. Então ele diz agora, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ou seja, ou você está lá, ou você está aqui. Quem está lá não tem direito de comer deste altar. Este é espiritual. Aquele lá é dos homens. Não tem direito. Ou você recebe a graça de Deus como graça, ou então você transformará a graça de Deus em lei. Não tem como. Igual alguém me falou ontem, né? O irmão não tem entendimento, a gente entende isso. Falou assim, não, é o seguinte, eu até que entendo esse negócio da salvação eterna, entendo. É, de fato. Mas eu fico pensando, sabe o quê? Que tudo bem, a pessoa não vai perder a salvação, mas se ele for desmantelado, ele vai ficar num lugarzinho lá no céu, lá longe, longe de Jesus. Ou seja, ele admite que a salvação não se perca, desde que fique bem longe de Jesus, lá no céu. Ele não entendeu a graça. A graça não condiciona. Graça
é, a priori, um favor que você não merece. Porque se você merece, não é mais graça. Aí é galardão, é obra, é qualquer outra coisa. Então, quantos aqui não merecem o favor de Deus? Não merece. Portanto, vocês estão cheios da graça de Deus. Glória a Deus. É. Para você estar cheio da graça de Deus e na base da graça, com o coração confirmado na graça, você tem que não merecer. Eu não sou merecedor. Ah, mas pastor, mas eu me converti, a minha vida mudou, eu parei de fazer tanta coisa. Mas você não é merecedor, ainda assim. Você continua não merecedor. E tem mais, eu até tenho observado uma coisa, irmão. Hoje eu estou assim, né, falando tanto de coisa, né? Eu tenho observado o seguinte, que depois que a pessoa se converte a Jesus Cristo, a vida dela piora muito. Eu observei isso. A pessoa antigamente era tão boa, tranquila, pensa um ímpio tranquilo. Conseguia contornar as coisas, né? Não brigava à toa. Agora depois virou crente, briga com todo mundo e xinga todo mundo, intolerante. Depois que ele descobriu que tinha carne, a carne agora está revoltada com a conversão, a carne fica perturbando a vida dele. Mas a carne fala, não, é perdido mesmo, então deixa ele em paz. Agora a carne fica... Aí a condição parece que o crente fica pior. Não que ele seja pior, mas agora você é capaz de ver. Quando você vê, é como diz a Bíblia, vindo a lei, ressaltou o pecado. Aí você agora começa a ouvir falar de Deus, da santidade, da luz, de tudo. Aí aquilo que outrora estava ali, mas não era percebido, agora começa a ser percebido na sua experiência. De maneira que veja o que diz o texto então. Versículo 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram num tabernáculo. Pois aqueles animais, estou falando do tabernáculo lá de Jerusalém, cujo sangue é trazido para o dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Olha o que ele está dizendo. Sabe aquele pessoal que está lá no templo, lá de Jerusalém? Naquele tempo ainda havia o templo, né? Ali oferecendo os sacrifícios? Pois é. Interessante é que o animal era levado para fora do templo, para fora de Jerusalém, para ter o seu corpo queimado lá fora. Por que que quando Deus, atenção, estabeleceu os sacrifícios lá em Jerusalém, ele ordenou que o animal deveria sair de Jerusalém e ter o corpo queimado lá fora? O que que Deus queria com isso? Oh, Deus não pode queimar aqui dentro, não? Não, é lá fora. É lá fora. Sabe para quê? Lê o versículo seguinte. Por isso, ou seja, pelo fato de aqueles animais que apontavam para Cristo terem o corpo queimado fora do arraial, é dito, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Entenderam bem? Agora imagine só, Cristo é preso, e aí é levado de um lugar para o outro, sendo julgado na casa de um e de outro, até que pegaram, colocaram uma cruz nas suas costas, e aquele madeiro pesou. E agora ele diz, agora o senhor vai sair aqui, por gentileza, viu, Senhor Jesus? E você vai levando essa cruz até fora de Jerusalém. Você vai morrer lá, não crucificar você, lá no Gólgota, no monte chamado Caveira. Aí Jesus pega essa cruz, entenda isso, e começa agora, cada passo que ele dá, é ele saindo de Jerusalém. É ele saindo do judaísmo. E agora, cada vez que ele se retira, não somente do templo, mas vai se retirando também da cidade. Estão entendendo? E aí, de repente, ele sai dos portões, e agora ele está totalmente fora, e agora lá fora de Jerusalém tem um altar, que é o Calvário. Esse altar, que é o Calvário, Cristo vai ser ali imolado. Portanto, há dois altares. Um dos quais nós somos participantes, o Calvário, que é Cristo. E outro que está dentro de Jerusalém. Esses que estão aqui dentro não têm direito àquele lá. Para ter direito, tem que sair juntamente com Cristo, abandonando Jerusalém, abandonando o templo, abandonando a lei, abandonando os rituais, abandonando os sábados, abandonando toda aquela estrutura que apenas representava e que agora, tendo vindo o Cristo de Deus, não serve mais para nada.
Por isso diz, no versículo 13, saiamos, pois, a ele. Qual é o convite do Evangelho? Saia de Jerusalém. Saia de qualquer sistema que compete com Cristo. Não, pastor, é um sistema, mas o sistema tem Cristo. Não, mas nenhum sistema pode competir com Cristo. Cristo é único. É só Ele. Nada mais. Nada mais. Amém, queridos? É só Cristo. Cristo é tudo. Ele é tudo. E os homens então vão construindo os seus sistemas. Por exemplo, olha, Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é o nosso único e suficiente Salvador. Ah, que maravilha, olha. Bom, né? Aí de repente, é agora você que recebeu a Cristo, você vai receber agora um conjunto de normas e de coisas do que fazer, do que não fazer. Pastor, então agora eu não estou entendendo mais, porque você está condenando muito a questão do fazer e não fazer. Então, se Cristo é tudo e nada mais, então agora, e agora? Não, e agora que você tem Cristo. Mas e aí, pastor, como é que nós vamos ser guiados na prática, no caminho? Como é que eu posso me situar? Como é que eu posso identificar a verdade prática e diferenciá-la dos erros, dos equívocos, do mau caminho? Ou não tem nada disso mais? Parece que banalizou tudo. Calma. O livro, a carta de Paulo aos Gálatas, ela explica essa questão. É dito que quando o Senhor lhe retira a lei de contexto, Ele retira a lei por uma razão. Porque a lei, ela não pode resolver seu problema. Por que Deus tirou a lei? A lei é tão boa. Ó, vamos falar os 10 mandamentos? Vamos tentar lembrar os 10 mandamentos? Vê se isso não é coisa boa, ó. Primeiro mandamento. Não. Os 10 mandamentos. O primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Quem quiser me ajudar, pode me ajudar. Pega a Bíblia aí, pastor Josué. Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não é isso? Primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o 7º dia do Senhor teu Deus. Nele não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o jumento que está na sua casa, e sequer o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E nesse dia Ele descansou e santificou e ordenou que vocês façam a mesma coisa. 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Olha que coisa linda, né? Bom, coisa boa. Só tem coisa boa, não tem coisa ruim não. 6º mandamento. Não matarás. 7º. Não adulterarás. 8º. Não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho e não cobiçarás as coisas alheias. Algum problema com esses mandamentos? Coisa mais linda. Aí pode ler Romanos 7, 12, a lei é santa. O mandamento é justo, santo e bom. Não tem problema com isso, irmãos. Ninguém aqui é contra a lei em si. Em si mesma ela é boa. Em si mesma ela é espiritual. O problema é que ela é incapaz em si mesma de dar aquilo que o homem precisa. A lei não pode dar vida ao homem. Gálatas capítulo 2, né? Versículo 20. A lei não pode dar vida ao homem. Capítulo 3, né? 3:20 de Gálatas. A lei não pode dar vida ao homem. Então, uma vez que a lei não pode dar vida ao homem, qualquer tentativa
de forjar uma lei, seja ela qual for, você pode até criar uma lei melhor do que a lei que Deus fez com o dedo dele. Só que você não vai ter vida. Jesus falou, eu vim para que tenham vida. Pastor, porque na minha igreja lá tem umas leis lá que eu até acredito que elas são melhores que os 10 mandamentos. Só que ela pode dar vida? Ela muda a sua vida, transforma a sua vida? Não. Então o Senhor, Ele retira a lei de contexto porque ela não resolve o seu problema. E aí, Deus vai nos dar duas coisas. Duas. Que vai resolver o nosso problema. Primeiro, Ele se dá a si mesmo, objetivamente, judicialmente, na cruz, para perdoar todos os nossos pecados. Entenderam? Todos os pecados. Os que você cometeu, os que você cometeu hoje, os que você ainda vai cometer até o final. Está tudo pago. Tudo está pago. O sangue de Cristo pagou todos os nossos pecados, eternamente. Aí nos deu uma segunda coisa. Ele nos deu o seu Espírito. O seu Espírito. Por isso que é dito que aquilo que fora impossível à lei, Romanos capítulo 8, versículo 4, aquilo que fora impossível à lei, isso fez Deus, quando o seu Filho na cruz do Calvário sofreu por nós. Fez Deus crucificando o seu próprio Filho, resolveu o problema dos pecados. E capítulo 8, versículo 1 de Romanos diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida, essa te livrou da lei do pecado e da morte. Quem é que nos livra do pecado? É o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode te libertar do pecado. Só Ele pode te livrar do pecado. Só Ele te capacita contra o pecado. É Ele quem vai te revelar no coração que essa atitude ou aquela atitude fere a Deus e, portanto, Ele será a vida capacitadora e o poder dentro de você que te fará de fato e de verdade alguém que anda segundo a vontade do Eterno. Ele nos deu o seu Espírito. Você deve ser governado primeiramente por uma convicção. Eu tenho paz com Deus. Aconteça o que acontecer. Eu sei que eu vou errar. Eu sei que eu vou cair muitas vezes. Eu vou tropeçar. Eu sei que eu vou me irritar. Porque ainda tem dentro de mim uma luta. Mas eu não vou me condenar. Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso tem que te governar. Não há condenação. Não há condenação. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Seja governado por isso. Dia e noite. Acorde de manhã dizendo nenhuma condenação há. Quando for deitar, lembre-se, nenhuma condenação há. E quando você errar, porque você vai errar. Você não quer errar, mas você vai errar. Ou não vai errar? Quem aqui quer errar? Quer. Ninguém quer errar. Mas quem aqui vai errar? Mas lembre-se, nenhuma condenação há. Está tudo pago. E o segundo ponto. O Espírito Santo habita em você. Ele é o guia. É o consolador. Ele vai te falar, se você tão somente falar Espírito Santo, eu não quero viver por sistemas de coisas, eu não quero viver por normas de coisas, porque a norma pode ser boa, não estou falando que a norma é ruim, o problema é que quando o problema vem, aí eu vou e quebro a norma. Eu quebro a norma. Eu tinha dito que eu não ia mais comer pão. Eu falei. Eu aboli o trigo da minha vida, estava me matando, o trigo estava me matando. Aí quando foi agora ontem, eu comprei 10 pães e de 10 eu comi 7. Eu estava com tanta saudade do pão, mas tanta saudade. Eu estava morrendo de saudade. Hã? Não, grande. Pãozinho pequeno, não, pãozão grande. Aí eu passei a manteiga, cafezinho bem quentinho, comi. Eu falei para a Jana, não, faz só 3 para mim. Não, só 3, não vou exagerar. Aí ela pegou e passou 3 pães, somente 3. Aí colocou o cafezinho, saiu, acabou os 3 pães, eu olhei. Aí eu falei, não vou pedir para ela não. Fui caladinho lá.
Aí passei, não, só mais um. Aí foi 4, aí voltei 5. Porque se você trouxer 7, a tua consciência fala, opa! Você tem que enganar a consciência. Aí comi 4, aí olhei pro lado. Fui lá, peguei mais um. De 1 em 1, você não sente que foi 7. Você só sabe que foi 7, depois eu falo assim, vem cá, quantos pães eu comprei? 10. Tem quantos no saco sobrando? 2. Jane, você comeu quantos? 1. Se tem 2 aqui, ela comeu 1, então eu comi 7. As contas é assim, tem que ficar assim nesse jogo. Então, não, aí não acabou. Ou seja, não é boa a norma, não vou comer pão, não é bom se livrar do pão branco. Não é saudável. Não é recomendado pelos médicos, pela Organização Mundial da Saúde. Pois bem, eu não dou conta. Não dá. Vai, vez ou outra eu vou comer um pãozinho daqui. Vou comer outro. Eu vou diminuir bastante. É o seu caso. Eu não vou mais fazer isso. Você vai diminuir bastante, mas vez ou outra você vai fazer. Tem sempre uma quedazinha, uma inclinação. Mas aí o Espírito Santo, aí falando de pecados agora, né? Ele vai te iluminar, ele vai te instruir. A nova aliança diz o seguinte, olha, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e eu inscreverei, dentro no coração. Não é escrever. Quem escreve, escreve na superfície. Quem inscreve com um ponteiro, né? Fazendo um sulco no coração, profundo. Não apenas coloca assim por cima, mas ele vai colocar dentro do coração escrito qual é a vontade dele. E isso não quer dizer que ele escreveu no coração. Isso é o Espírito Santo dentro, no mais profundo, na sua consciência, na sua mente, na sua vontade, nas suas emoções, te ensinando. Na nova aliança, ninguém ensinará ao seu próximo dizendo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão. Porque o Espírito está dentro de você. Esse é o único caminho que Cristo nos deixou. Único caminho. Não tem sistema não. Nenhum. É Jesus Cristo na cruz do Calvário que é a tua certeza. E o Espírito dentro de você que é o poder, que é o conhecimento de Deus que vai te guiar. Amém, queridos? Que maravilha. Eu rogo aos irmãos que os irmãos tomem esse caminho. Porque eu estou tentando também tomar esse caminho. Lembre-se, o templo já foi destruído. E Jesus já saiu de Jerusalém. Saiamos, pois, após ele, levando o seu vitupério. Amém?